Nesta aula, vamos tratar sobre o uso da parcimônia na análise filogenética. Hennig propôs o uso do princípio chamado de parcimônia ou máxima parcimônia na escolha entre hipóteses conflitantes obtidas a partir de um mesmo conjunto de caracteres. O princípio da parcimônia, também conhecido como navalha de Ockham, tem a autoria atribuída ao frade franciscano William de Ockham, que teria alegado que a pluralidade não deve ser postulada sem necessidade. Isso implica que, se duas hipóteses explicam um fenômeno ou padrão, a hipótese que usar o menor número de alegações adicionais deve ser preferida, uma vez que ela não adiciona mais complexidade onde não é necessária. Vamos tomar como exemplo esta matriz, com 9 caracteres e 5 táxons terminais, além do grupo externo. Polarizando os caracteres por comparação ao grupo externo, nós encontramos duas hipóteses diferentes de relações entre os gêneros aus, bus, chus, dus e eus. Os caracteres 1, 2, 3, 7, 8, 9 são congruentes, suportando a mesma hipótese. Já os caracteres 4, 5 e 6 suportam hipóteses diferentes. Os caracteres 4 e 5 suportam a hipótese de que chus é mais relacionado com aus e bus, e o caráter 6 suporta a hipótese de que chus tem um ancestral comum com dus e eus. Para aceitarmos a hipótese de que chus é mais relacionado com dus e eus, nós temos que admitir dois passos adicionais na nossa árvore, representado pelo surgimento independente dos caracteres 4 e 5. Para aceitarmos a hipótese de que chus é mais relacionado com aus e bus, nós temos que admitir um passo adicional na nossa árvore, representado pelo surgimento independente do caráter 6. Nós podemos medir o comprimento da nossa árvore ou analisar quantos passos adicionais nós temos numa árvore, contando o número de passos. E um passo em um cladograma representa cada transformação de caráter que nós temos na árvore. Na primeira hipótese, nós temos 11 transformações de caracteres, ou seja, 11 passos. Na segunda hipótese, nós temos 10 transformações de caracteres, ou seja, 10 passos. A hipótese de que chus tem um ancestral comum com aus e bus é mais parcimoniosa e deve ser preferida, porque exige somente uma hipótese adicional, que o caráter 6 surgiu 2 vezes na evolução do grupo. Já a hipótese de que chus tem um ancestral comum com dus e eus deve ser refutada, porque exige 2 hipóteses adicionais, que os caracteres 4 e 5 surgiram 2 vezes cada um na evolução do grupo. Máxima parcimônia, então, é o método onde a árvore filogenética preferida é a árvore que requer o menor número de mudanças evolutivas para explicar os caracteres observados. Aplicando o princípio à sistemática, Farris justifica que a parcimônia atuaria minimizando as hipóteses ad hoc, ou postulados extras, de homoplasias. Nós podemos medir o ajuste dos caracteres ao cladograma final pelo cálculo do índice de consistência. O índice de consistência mede a quantidade de homoplasias em um caráter ou em um conjunto de caracteres. Para entender como calcular o índice de consistência do cladograma, vamos tomar como exemplo o nosso exercício de hoje. O IC é calculado dividindo-se o número mínimo de passos esperado no cladograma, de acordo com a matriz, pelo número observado de passos, ou seja, mudanças de estados de caracteres no cladograma. O número mínimo esperado de transformações de cada caráter no cladograma é igual ao número de estados do caráter menos 1.
Caracteres com 2 estados devem apresentar no mínimo uma transformação no cladograma. Caracteres com 3 estados devem apresentar no mínimo 2 transformações no cladograma. No nosso exemplo, todos os caracteres da matriz são binários, ou seja, têm somente 2 estados. Logo, o número mínimo de passos esperado para essa matriz com 9 caracteres binários é 9. Podemos, então, calcular o IC das nossas duas hipóteses. Na primeira hipótese, com 11 passos, o índice de consistência é igual a 9 dividido por 11, igual a 0,81. Na segunda hipótese, com 10 passos, o índice de consistência é igual a 9 dividido por 10, ou seja, 0,9. O índice de consistência pode variar de quase 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, maior o ajuste dos caracteres ao cladograma e menor o número de homoplasias. Quando comparamos 2 cladogramas, a hipótese com índice de consistência mais alto é a mais parcimoniosa e deve ser preferida.